Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Jorge Fará e eu gostaria de fazer um estudo hoje sobre predestinação e livre-arbítrio. E antes de começar, gostaria de informar que não é preciso dar like, uma vez que esse estudo não tem nenhum interesse de cunho financeiro, somente para deixar registrado esse estudo e quem sabe de repente se alguém também puder entrar para dar uma opinião, também seria muito bom. Mas eu gostaria de pegar uma primeira parte, uma parte pequena aqui do Google, que vai dar a definição e as perspectivas teológicas do pensamento protestante, né? Então eu quero começar aqui primeiramente com a definição de predestinação. Isso qualquer um pode pegar no Google ali antes de começarmos. A predestinação refere-se à ideia de que Deus, em sua onisciência e onipotência, já determinou o destino de cada pessoa, influenciando suas escolhas e evento futuro. Ela está relacionada à onisciência de Deus, que sabe previamente tudo o que vai acontecer no que se refere às salvações de uns e à condenação de outros. Essa crença levanta questionamentos sobre o papel da liberdade humana diante do plano divino e de como conciliar a ideia de destino com a responsabilidade individual. Bom, aqui nós temos a definição de predestinação e ela vai se dividir aí em duas correntes, tanto de Agostinho de Hipona quanto João Calvino. Na realidade, a maioria das igrejas, uma grande parte das igrejas, assina, né, ou ensina essa perspectiva de João Calvino. E essa perspectiva ela interpreta a predestinação bíblica como significando que Deus quer a condenação eterna de algumas pessoas e a salvação de outras. A doutrina da predestinação está particularmente associada ao calvinismo. Segundo Calvino, Deus predestina prévia e absolutamente a humanidade, escolhendo aqueles que irão salvar-se e aqueles que serão condenados. Isso tira do homem qualquer possibilidade de rejeitar ou aceitar livremente a graça divina. Agora vamos falar sobre a outra perspectiva, que é de Jacó Armínio, que é o arminianismo, né? E essa é uma corrente teológica baseada na interpretação que alguns protestantes fazem da Bíblia. Seu nome deriva de seu principal defensor, Jacó Armínio. Então vamos ver aqui o principal ensinamento de Armínio, né? O livre-arbítrio e a responsabilidade. O arminianismo ensina que cada pessoa possui a capacidade de escolha ou livre-arbítrio. Embora essa liberdade não seja total, nos torna responsável por nossas ações e escolhas. Então nós temos aqui Calvino com predestinação e Armínio, né, com o livre-arbítrio. E é a partir daí que nós vamos começar o nosso estudo. E para isso, eu separei bastante textos aqui que vão nos dar uma base, uma estrada para que nós possamos caminhar nela e com ela aprendermos alguma coisa da palavra de Deus com relação a esses dois assuntos. Antes, porém, eu gostaria de pegar uma parte bíblica aqui, um texto bíblico aqui, que fala da soberania de Deus sobre todas essas posições humanas, sobre a limitada capacidade humana de entender as coisas de Deus, né, na sua totalidade. Então, olhe aqui Isaías 46, versos de 9 a 10, que diz o seguinte:
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então, antes de começarmos, é bom lembrarmos, né, que Deus, ele não tem nossas limitações. O que nós procuramos conhecer, Deus já conhece. Mesmo antes da criação do mundo, ele conhece a cada um de nós. Conhece o nosso passado, presente, futuro e de toda a humanidade e de todas as coisas, intimamente. Porque ele não tem as nossas limitações e, obviamente, porque foi ele mesmo que nos criou. Então, não há esse problema. Então, partindo desse princípio, debaixo dessa sombra de conhecimento, vamos estudar o predestinamento, a predestinação, aqui pelo Novo Testamento, com alguns versos do apóstolo Pedro. E, para começar, vamos para a carta de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos ver que logo no início desse versículo diz assim, eleitos. Eleitos aqui teria uma tradução de separados, de escolhidos por Deus, né? Separados, escolhidos não quer dizer necessariamente predestinados, mas simplesmente separados, escolhidos, segundo, aí sim, a presciência de Deus. Deus, pela sua presciência do que haveria de ser os homens, da existência dos homens, do nascimento dos homens, pela sua presciência, ele já sabia quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Já sabia, desde antes da criação do homem, aqueles que iam aceitar o seu plano e obedecer a sua voz, e com isso ser escolhidos, eleitos, separados por ele. Segundo a presciência de Deus, justamente indica isso, que Deus, antes mesmo da criação do homem, já sabia dessas coisas todas, por isso ele já sabia quem seriam os eleitos e os escolhidos, em santificação do Espírito, né? Pelo selo do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, para a remissão dos pecados, né? Agora é interessante aqui, para a obediência. Isso por que obediência? Porque aqueles que não querem obedecer, certamente serão eternamente separados da presença de Deus, né? Da oportunidade que Deus está dando da pessoa ter uma vida de intimidade com Deus. Então, essa obediência já pressupõe uma condicional para essa situação aí, né? Ou seja, uma condicional que o homem pode ou não aceitar, uma condicional que o homem pode obedecer ou não a esse chamado de Deus. Então temos aqui uma variante dada por Pedro, e vamos ver outra aqui também, em 2 Pedro, no capítulo 1 também, de versos de 10 a 13, que diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presença e verdade. E tenho por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo vivo, né, despertar-vos com admoestações. É interessante essas colocações aqui de Pedro, porque ele fala que nós deveríamos, né, ou devemos, procurar estar cada vez mais firmes, buscar cada vez mais intimidade, buscar cada vez mais proximidade, né, com Deus, para termos
é cada vez mais fortalecida essa vocação e essa eleição de Deus, essa escolha, essa separação de Deus, porque em fazendo isso, nunca jamais tropeçaremos. Bom, a ideia aqui primeiro é o seguinte: a gente está falando com um cristão, com aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e por isso são eleitos e são escolhidos. Mas ele fala que também, se a pessoa relaxar da sua condição, da busca e dessa intimidade, de viver na presença de Deus, de buscar a sua palavra, ele pode fraquejar, né? E assim tropeçar em algum pecado, tropeçar na sua fé. Então o apóstolo nos concita que nós, para que isso não aconteça, nós devemos o quê? Estar firmes em nossa fé e buscar de fato a presença de Deus e a intimidade com Deus diariamente em nossa vida. Devemos ter contato com Deus diariamente, estar sempre próximos a Deus. E ele ainda vai mais além. Ele diz o seguinte: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso não deixarei de exortar-vos acerca dessas coisas. Ora, se ele diz que não deixa de exortar, é porque há uma possibilidade de uma queda, né? de um decaimento, né? de um escorrego nosso na fé. Então ele diz que não vai deixar de exortar-nos e tendo por justo que enquanto ele estiver vivo, ele vai despertar-nos com as demonstrações a respeito disso. Ou seja, para que nós não venhamos a cair da nossa fé. Ora, se existe essa possibilidade, é porque realmente, né, aquela pessoa que relaxa, né, e faz caso do conhecimento, do crescimento, ele pode de fato vir a escorregar na fé e a cair da fé. Então, vou ler mais um versículo ainda aqui de Pedro, para depois passar para outro apóstolo do Senhor Jesus aqui, que diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ora, essa palavra de Pedro aqui é bem a propósito. Ele fala que Deus tem o desejo que todos se salvem, que todos venham a arrependimento, mas sabe que isso não vai acontecer. Mas é o desejo do coração de Deus, porque ele sente muito, né, pela perda de um pecador, quando um pecador não se arrepende. Ele sente muito, mas o pecador tem o livre-arbítrio, e ele pode sim aceitar, mas também pode recusar. Quando o pecador aceita e se torna um eleito do Senhor, há festa no céu. E quando esse pecador rejeita a oferta graciosa de Deus, ele é condenado à separação eterna de Deus, o que deixa Deus muito triste. Então, nós temos aqui em Pedro que é difícil nós interpretarmos a predestinação mediante aquilo que Pedro nos tem ensinado em suas cartas. Mas vamos também ao apóstolo Paulo aqui, que é a carta master, né, da doutrina da predestinação. É a carta que aqueles que defendem e fazem apologia da predestinação mais usam para essa defesa. E vamos aqui a Romanos 8, capítulo 8, Romanos 8, capítulo 8, verso 28 a 30, está aqui, verso 28 a 30, que diz o seguinte: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Esse aqui, mais os textos que nós vamos ler à frente, aqui são os textos mais usados, né, nessa condição de doutrina da predestinação. Todavia, nós podemos ler aqui o seguinte: porque os que dantes conheceu, está falando justamente daquela situação de que Deus já conhecia cada um, já tinha
um pré-conhecimento, uma presciência, né, daqueles que haveriam de se salvar. Então começa assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Esse predestinou aqui, para serem conforme a imagem do seu filho, não quer dizer que predestinou lá do passado, né? Ele do passado, os que dantes conheceu, mas agora os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, no futuro. Então essa predestinação aqui não é alguma coisa do passado para o tempo presente, para nós sermos predestinados aqui desde o passado para a eternidade, não. Sermos predestinados aqui para o futuro, para sermos igual a Jesus Cristo. Então eles, por nos conhecer no passado, por saber que nós haveríamos de receber Jesus como Senhor e Salvador dentro do nosso livre-arbítrio, né? E uma vez aceito, nós nos tornaríamos eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Então, diante desse fato aí, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Né? E não para por aí, né? Tem ali também aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Aqui também, né, a palavra elegeu, né, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. De novo, a presciência de Deus aqui demonstrada aqui, né? Nos elegeu antes da fundação do mundo, porque sabíamos da nossa aceitação de Jesus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e isso por Jesus Cristo. E nos predestinou para filhos por adoção em Jesus Cristo, ou seja, nos predestinou para filhos em adoção em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, realmente, né, ele abriu essa porta, né, de predestinação, essa porta de adoção, essa porta de acolhimento, de escolha, para que nós pudéssemos ser eleitos de Deus e tivéssemos uma predestinação para o céu. Não que essa predestinação viesse lá de trás, mas veio justamente porque Jesus abriu essa porta para a gente. A porta para que nós fôssemos iguais a eles, segundo a sua imagem lá no céu. E para si mesmo, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos conforme Jesus Cristo, que nós tenhamos a imagem de Jesus Cristo na eternidade. Por isso é que Jesus Cristo veio para nos dar essa condição, essa oportunidade de salvação. Sem o que, se nós fôssemos de fato predestinados, o que aconteceria? É que não haveria tanta necessidade assim, porque nós já estamos predestinados para a eternidade, é que eles já estão predestinados para a morte. Mas não é bem assim. O que nós vamos ver também ali em Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz o seguinte: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Eu acho interessante, né, como é que Deus reforça, né, essa posição quando diz que nós fomos feitos herança, havendo sido predestinado, ou havendo sido o quê? Predestinado dentro da circunstância presente. Eu nasci, aceitei Jesus e fui predestinado, havendo sido predestinado conforme o propósito, que era o propósito dele desde a eternidade, e ele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, de nos predestinar para a eternidade e para sermos qual Jesus Cristo, que nem Jesus Cristo, termos a imagem de Jesus Cristo, como ele deseja para cada um de nós. Ainda vou ler um texto aqui com os irmãos, agora um pouquinho longo esse texto, e esse é bem mais complicado, esse texto aqui, que é Romanos capítulo 9, verso de 7 a 23. Esse aqui é um texto um pouquinho longo e bem difícil mais um pouquinho a interpretação dele dentro desse contexto que nós estamos estudando. A partir do versículo 7, diz assim:
Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, Agar, a escrava, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bom ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Bem, o texto não termina aí, eu vou continuar, mas antes quero fazer um comentário sobre esse texto aqui. Não por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Ora, interessante é que a promessa de Deus para Abraão, do nascimento de Isaque, através de Sara, veio, mas não veio de imediato. Ainda ia demorar um tempo até chegar essa promessa, de Deus para a vida de Abraão e de Sara. E como demorasse, eles acabaram arranjando um caminho, uma bifurcação, e através de Agar tiveram esse filho, que veio a nascer da escrava. Ora, se Deus não tivesse uma presciência, eu diria que esse filho Isaque deveria vir logo realmente antes, logo a seguir a sua promessa. Mas não, Deus fez a promessa bem antes, e antes da promessa se cumprir, ele teve esse filho com a escrava, com Agar. Então nós vemos aqui que esse filho da escrava não foi herdeiro, porque não foi o filho da promessa, mas ele veio antes, veio antes, então tem um propósito dentro do plano de Deus, dentro da dispensação de Deus, dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós e dentro do seu contexto histórico. Ele tem um propósito dentro dessa situação. E como diz no versículo seguinte, ele, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, esse que era o filho da promessa, nosso pai, porque não tendo eles nascido ainda, nem tendo feito bem ou mal, você nem era nascido, Deus já conhecia eles, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, ou seja, a eleição ainda não tinha acontecido, porque eles não haviam nascido ainda, mas Deus já os conhecia antes, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Deus chamou os dois, tanto Isaque como Jacó, tanto Isaque tanto Jacó como Esaú, foi os dois chamados. Mas ele já sabia quem seria o fiel e quem seria o infiel, quem o serviria e buscaria sua face e quem não. Ele já sabia disso antes de nascer. Ainda que fosse ainda nascer e não fosse eleito, porque era necessário ainda nascer, ele já sabia o que ia acontecer depois. Então não foi por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Deus chamou os dois, mas um foi o eleito e o outro não foi o eleito. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda não terminou o texto, vou continuar, mas quero dar uma paradinha aqui para dar uma palavrinha sobre essa circunstância aqui. Nós estamos vendo aqui o que parece ser que realmente Deus destinou um faraó para a perdição, juntamente com o seu povo, com os egípcios, e por outro lado, aí os israelitas, ao seu povo, destinou para a salvação. Então a impressão que fica é essa aqui: assim, pois, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó isso:
Faraó foi predestinado para a perdição? Então seria essa a ideia? Que ele seria predestinado para a perdição? Não. Não, por quê? Porque Deus já conhecia o coração de Faraó desde antes do seu nascimento. E se a pessoa não é útil para Deus como filho, ela vai ser útil para Deus como não filho. Se a pessoa não é útil para o crescimento, né, espiritual de alguém, né, ou para dividir com alguém, ou para andar em intimidade com Deus, ela vai ser útil porque vai servir a um propósito de Deus. Ela vai servir para a edificação daqueles que Deus está chamando para a salvação. Então aquele Faraó, ele foi usado por Deus, né, para ser exemplo, né, não somente para aqueles que ali estavam, os israelitas, mas para todos aqueles que viriam após eles, nós inclusive. Que através do exemplo de Faraó e daquilo que aconteceu diante da sua renitente teimosia de liberar o povo de Deus, né, nos deu a oportunidade de aprendermos não somente o quão poderoso Deus é e zeloso pelo seu povo, zeloso por aqueles a quem ele ama, como também nos deu a oportunidade de entender que de uma forma ou de outra, todos, salvos ou não salvos, somos úteis na mão de Deus. Deus usa todos, uns para a salvação e outros, ainda que ao caso de Faraó, né, ainda que no exercício do seu livre-arbítrio, e sem nenhuma vontade de se converter, ou de entender o propósito de Deus, ainda que no seu livre-arbítrio, Deus consegue usar isso para a edificação do seu povo, para a libertação e para o cumprimento do seu propósito dentre os homens. Eu acho isso interessante. Poderia até usar um exemplo disso. Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus o livramento, e a gente vai com o carro às vezes para a igreja ou para outro lugar qualquer aí, dentre tantos carros bonitos, o ladrão resolve roubar justamente o nosso. Se eu estivesse na igreja louvando, eu ficaria até assustado, né? Eu diria assim: Senhor, eu estava ali louvando o teu nome, agradecendo o teu nome, de tantos carros bonitos, permitiu que o bandido viesse e roubasse justamente o meu, né? E é isso que nós descobrisse por debaixo da cortina, foi Deus quem enviou o ladrão lá para roubar o carro. Por quê? Porque quando nós oramos, pedimos para Deus o livramento, pedimos para Deus que nos proteja a nós e a nossas famílias. E Deus, sabendo que poderá vir a acontecer alguma coisa em nossa vida, ou na vida de um dos nossos queridos, ou mesmo um terceiro ocasionado por nós, para dar-nos o livramento, ele usa as circunstâncias que tem nas mãos para nos dar o livramento. Então ele pode usar o ladrão, não poderia usar o ladrão, porque afinal de contas o ladrão ele saiu para roubar um carro. Saiu para roubar um carro. Então ele está no exercício do seu livre-arbítrio para roubar um carro. Mas Deus ventilou, botou na cabeça dele, passou pelo nosso carro e sentiu que o nosso carro era o melhor. Aquele carro que está ali fora era o melhor para ser roubado, e foi lá e roubou. O mesmo Deus que deu aquele pode dar o melhor. Mas agora quer dar livramento, quer dar segurança, quer responder uma oração. E muitas vezes o cristão que pede esse livramento não entende essa situação, não entende por que ele estava louvando e o carro dele foi louvado, quando na realidade ele não entenderia muito bem, não entende muito bem Deus, quando na realidade devia estar louvando a Deus, né? Diante de todas as circunstâncias. Não é o que diz o apóstolo Paulo, quando diz, como é que é? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, por quê? Porque não acontece nada na vida do santo, daquele que é chamado por Deus, daquele que é eleito por Deus, daquele que anda na presença de Deus, que não tenha sido, né, liberado por Deus, que não tenha sido autorizado por Deus e às vezes até não tenha sido mandado por Deus para o nosso bem. Porque o que aparentemente às vezes parece mal hoje, com certeza a mão de Deus está ali presente, porque ele não deixa os seus filhos na mão. E assim foi com o Faraó. O Faraó, ele não queria nada com Deus, nunca queria. Ele é um cara orgulhoso, arrogante, e queria mesmo, era de volta aquela mão de obra escrava lá no Egito mesmo. Então ele, mesmo em diante de toda aquela manifestação do poder de Deus, se manteve renitente, porque Deus endureceu o coração para mostrar através dele, né, ao mundo o que é, quem Deus é e o quanto Deus ama o seu povo. E aquele Faraó fez aquilo que queria fazer,
mas não sabia que Deus estava também na sua vida, também operando também a favor do seu povo. Mas continuando aqui, logo, pois, compadece de quem quer, Deus compadece de quem quer, e endurece a quem quer, isso mediante sua presciência, ele sabe quem é salvo e quem não é. Então ele usa as circunstâncias que tem entre os homens, né? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha aqui, olha, a primeira parte dessa parte aqui, desse pedaço de texto que nós lemos, versículo 21, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o barro para a honra e outro para a desonra. Do que está falando aqui? Da mesma massa. Lembra quando ele fez Adão? Ele pegou lá, fez uma massinha do pó da terra lá, construiu um boneco lá, soprou nas narinas de Adão lá o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente, né? Então quem é a massa aqui no caso? É Adão. E a partir de Adão veio a massa seguinte. Mas nessa massa seguinte veio o quê? Veio a massa boa e veio a massa ruim. Então quem foi que criou as duas massas? Quem foi que criou as massas depois de Adão? Foi o próprio Deus. Quando Deus criou Adão, né, automaticamente criou a genealogia de Adão, e todos que vieram após ele veio da mesma massa que saiu da mão de Deus. Logo Deus criou da mesma massa o vaso da honra e o vaso da desonra, né, que foram preparados por Deus para a edificação dos santos, né, e a queda dos perdidos. Então, desde a criação de Adão, naquela massa de Adão, ele já criou o homem nessa condição, daquela mesma massa, vaso para honra e vaso para desonra, né? E poderíamos pensar que seria predestinação, não é predestinação, né? É que ele está trabalhando com o ser humano dentro do seu livre-arbítrio. Cada um vai aceitar Deus ou não, né, de acordo com aquilo que está em seu coração, se ele quiser buscar Deus. Bom, vamos continuar aqui, não vamos parar por aqui não, vamos continuar aqui lendo o 1 Coríntios capítulo 9, verso 26 e 27. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. É interessante. É interessante que as pessoas tiram um texto aqui de Paulo na defesa da predestinação. Mas olha o que Paulo diz aí, que ele corre e faz de tudo, né? Combate, faz de tudo, corre atrás, né? Reduz o corpo dele à servidão, né? Para que ele mesmo, pregando aos outros, não venha ele mesmo ficar reprovado. Ora, se há alguém que poderíamos dizer que poderia estar predestinado, seria Paulo, né? Por quê? Porque nós conhecemos bem a obra de Paulo, mas ele mesmo nos informa que ele combatia, corria atrás e mantinha-se na luta, né, para salvar as almas, para falar de Jesus, para servir a Deus, para buscar intimidade com Deus, para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, né? Então ele continuava nesse combate para que ele mesmo não ficasse reprovado. Então, quer dizer, haveria uma chance de ficar reprovado? Sim, se ele fosse relapso, se ele fosse não agisse corretamente com as coisas de Deus, né? E começasse a deixar de lado a obra de Deus e começasse a fazer as coisas erradamente. Então,
há uma possibilidade, mas Paulo não seguiu por essa possibilidade, ele simplesmente continuou o seu combate, né, corretamente, fielmente, né, para que ele não ficasse reprovado, para que ele fizesse aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Ainda aqui em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 a 14, ele de novo diz o seguinte: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. É interessante, né? Olhe, não caia, aquele que cuida está em pé. Então, nós temos a opção, né? Temos essa opção de nos mantermos fiéis e fazer como Paulo fez: combater, continuar, lutar, buscar, ler, buscar essa intimidade, para que não aconteça nós, pensando estar em pé, nós já não venhamos a cair. Continuando o versículo 13, assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. E olha que interessante, essa palavra idolatria aqui, ela é bem ampla. Por que bem ampla? Porque ela não quer dizer somente idolatria a ídolos, mas a tudo que possa substituir o lugar de Deus na vida do homem. Então, ele está falando aqui para quem? Para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e que de repente podem cair numa idolatria, como tem, nós sabemos que tem, no nosso meio tem muitas pessoas que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, mas idolatra o dinheiro, idolatra o carro, idolatra a mulher, idolatra música, idolatra artista, idolatra N coisas, idolatra um monte de coisas, né? E com isso, né, ele pode cair da graça, e segundo a Bíblia, depois que cai não tem volta, né? Quer levar o nome de Cristo ao vitupério de novo. Mas o próprio Paulo, ele era a pessoa que antes de ser convertido, né, de Deus o chamar, era uma pessoa que perseguia a igreja, uma pessoa que odiava os cristãos e matava os cristãos. A sua mão estava manchada de sangue. Todavia, Deus o chamou, né, nessa condição. Por que Deus chamou nessa condição? Porque conhecia Paulo intimamente, né? Conhecia o seu íntimo, conhecia, né, o seu coração, e sabia que não havia dolo naquele que fazia, e pensava que estava prestando um serviço sério e direito às suas crenças. Então o que Deus fez? Deus viu nele, né, pela sua presciência, viu nele aquele servo no qual ele se tornou. Então o chamou, né? E ele respondeu, né, ao propósito de Deus, e assim se tornou aquele servo que Deus esperava que ele fosse, e levou muitas almas a Jesus Cristo. Vamos ver aqui um trechozinho aqui de João 3, versículo 18, que diz o seguinte: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso aí me cheira a quê? Livre-arbítrio. Quem crê, né, será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então, é um versículo simples, direto, né, uma flecha certeira, né, que diz que temos aí a oportunidade de aceitar ou não, né, a oferta de Deus. Vamos para Romanos de novo aqui, Romanos capítulo 2, versos de 4 a 11. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha que interessante, como é que Deus trata com a gente, né? Nós pecadores, e Ele na sua benignidade, né, e paciência, esperando, e longanimidade, esperando, né, e operando nossa vida para que nós, e oferecendo, né, oferecendo salvação, ignorando às vezes, muitas vezes, durante muito tempo de nossas vidas, que nós não buscamos a Ele, mas ainda assim Ele tem paciência para conosco. Mas, segundo a sua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo do teu Deus. Ou seja, está se abusando, né,
desse amor de Deus, dessa paciência de Deus, dessa longanimidade de Deus, né? E assim, né, ajuntando brasas sobre a sua cabeça. Ou seja, o homem tem a oportunidade, não aceita porque não quer. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram a glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à palavra e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Olha que interessante. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então nós respondemos por nós mesmos. Nós temos a opção, né, de aceitar ou não. E vamos prestar conta disso com Deus. Agora, ele não faz acepção de pessoa. Qualquer um, né, qualquer um pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pode usar o seu livre-arbítrio para buscar a Deus, para aceitar Jesus e para ter assim acesso a Deus e ser eleito por Deus, cidadão da eternidade, né, e concidadão dos santos, como diz o Paulo lá em Efésios, né? Mas vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 3 a 6. Eu sei que é um lote de versículos, né? Mas estamos chegando aqui quase ao fim já. A partir do versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Mais uma vez ele repete aqui para Timóteo, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, em preço de redenção por todos. Não foi por alguns, ou pelos escolhidos, ou pelos separados, ou pelos predestinados. Ele deu a sua vida por todos, para que todos tenham a oportunidade e a liberdade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Para terminar com essa parte aqui do Novo Testamento, gostaria de encerrar essa parte com Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Né? Então, isso aqui também é um texto que nos dá bem a indicação de que nós realmente temos total liberdade para fazermos as nossas escolhas segundo o padrão de Deus. Agora eu quero entrar no Velho Testamento. Eu vou fazer uma incursão mais curta aqui no Velho Testamento, né? E vou começar antes, né, falando de Noé aqui um instantinho só. Noé, né, ele foi eleito por Deus. Por quê? Porque foi o único achado por Deus, né, como um servo de justiça, um servo que cria em Deus, que ainda buscava a face de Deus, que ainda buscava a presença de Deus em sua vida. E até por conta disso, quero crer, que os seus filhos criam em Deus, até pelo exemplo de seu pai. Porque o seu pai andava com Deus, assim como andava, né, Enoque. A mesma palavra que é usada para andou Enoque com Deus, né, e Deus tomou para si. Essa mesma palavra é usada aqui para Noé. Noé também andou com Deus no seu tempo, no tempo da sua geração. E Deus o tomou e o preparou para essa missão especial. E deu a ele 120 anos para construir uma arca. E nesses 120 anos que deu para ele construir uma arca, os seus filhos o ajudaram porque criam nele e criam em Deus. Criam que realmente ele tinha essa intimidade com Deus, falava com Deus de fato. Então eles foram também nessa obra, nessa monumental obra de construir essa arca. E essa arca foi construída em 120 anos. E nesses 120 anos, ele não deixou de falar para aquele povo, né,
o que estava para acontecer sobre o mundo, o que Deus havia falado para ele para que ia acontecer sobre o mundo, que era o bastante aquele povo ali, ou alguns daquele povo, né, crescem naquela palavra, né, e aceitassem a palavra dele e viessem para a arca, possivelmente até poder ajudar o Jó, mas ao contrário disso, eles zombavam de Jó, né, faziam chacota de Jó e não aceitavam essa palavra de Jó. Então o que aconteceu? Jó construiu a arca, pregou para eles o fim daquele tempo, o fim daquela dispensação, e foi para a sua arca, entrou na sua arca com todos os animais, e ainda demorou 7 dias antes da porta se fechar. E aqueles homens, nem depois da arca pronta, nem depois de tudo estar lá dentro, depois de ter visto os animais entrar, depois de ter visto todos esses testemunhos, nem assim se arrependeram. Antes, né, se mantiveram renitentes no seu pecado. Olha, interessante isso, porque Deus via que todos eram o quê? Perdidos, todos. Mas nem por isso deixou de anunciar a vez. Ainda que Deus, pela sua presença, soubesse que eles estavam perdidos, que não iam aceitar a pregação de Jó, nem o seu convite de salvação para entrar na arca, ainda assim Deus manteve Noé, né, na construção da arca, e pregando essa verdade para eles, e depois de entrar todos na arca, ainda assim ficou 7 dias a porta aberta esperando por algum deles, mas não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, Deus deu oportunidade, foi longânimo e paciente para com eles, né? Ora, de Noé até Abraão demorou mais 427 anos, e até a chamada de Abraão, né, foi de Abraão no caso, né, foi mais 500 anos até Abraão ser chamado, né, por Deus para aquela obra ali. O interessante é notar que é um período longo, bem longo. E nós podemos notar, podemos fazer umas deduções que os filhos de Noé, com suas esposas, geraram filhos e filhas, mas que esses, por sua vez, também não eram muito fiéis e começaram a se debandar pela terra, né, em vez de buscar a Deus e se manter na presença de Deus. E com isso, de novo, houve uma corrupção geral no gênero humano lá, né? E aconteceu que eles foram para todos os lados lá, servirem a si mesmo, buscar os seus interesses, e Deus ficou esquecido na história. Mas Deus estava esperando justamente aquele que ele sabia que haveria de vir, que seria Abrão. E era com esse que ele ia trabalhar de novo para preparar a sua entrada, para preparar o seu povo para ele chegar e fazer a remissão de todos, inclusive esses, né, do passado. Eu achei interessante porque se a coisa não fosse pelo livre-arbítrio, né, Deus não precisaria esperar Adão, ele podia lá atrás mesmo escolher alguém, né, e de repente desse alguém, ou até dos filhos de Noé mesmo, já começar a construir essa história, construir esse povo aí. Mas, no entanto, não foi o que aconteceu, porque Deus espera o quê? Uma decisão do homem de servir a Deus, uma decisão do homem de buscar a sua face, uma decisão do homem de crer em Deus. E esse homem que cria em Deus, depois de Noé, só veio aparecer na figura de Abraão. E isso aconteceu quando? Muito mais tarde. Deus poderia ter chamado Tera, seu pai, mas não é que Tera tinha só seus deuses, ela não cria em Deus. E mesmo que Deus aparecesse a ele e chamasse a ele para isso, Tera iria? Provavelmente não. Só tinha um nesse tempo todo, e Deus estava esperando por ele, que sabia que ele viria, né? Que era Abraão. Então, quando Abraão chegou e Deus chamou Abraão, ele atendeu o chamado de Deus. Por quê? Porque esse tinha o coração inclinado para crer em Deus. Tinha no seu livre-arbítrio, dentro do seu livre-arbítrio, dentro do seu coração, a inclinação para Deus. E é esses que Deus elege, é esses que Deus escolhe, é esses que Deus orienta, separa para ele, para a obra que ele quer fazer. E a partir de Abraão, então, nós vamos ter aí Isaac e Jacó, que nós já falamos aqui no Novo Testamento, através das cartas aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, né? Agora, note o seguinte, interessante aqui, nesses versos que eu vou falar aqui do Velho Testamento. Em Isaías 45, 4 diz o seguinte: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito,
eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Né? Ou seja, eleito antes de nascer, conforme disse lá atrás. Né? Mas o interessante aqui é esse aqui: meu servo Jacó, e de Israel meu eleito. Meu servo Jacó, e de Israel meu eleito. Olha, só que Jacó e Israel é a mesma pessoa. Então por que essa separação? E ela não acontece uma nem duas, mas várias vezes lá no Velho Testamento. Vamos ver aqui, Salmos 78, 71, diz assim: e tirou do cuidado das que se achavam prenhas para apacentar a Jacó e seu povo, e a Israel, sua herança. Salmo 78, 71. De novo, Jacó e Israel. E não para por aí. Vamos ver mais alguns aqui. Então Israel entrou no Egito. Tempo que eles chegaram no Egito. Então Israel entrou no Egito, né? E Jacó peregrinou na terra de Cã. Eu acho interessante que quando Deus mudou o nome de Jacó, mudou já na intenção de criar esse povo, os israelitas. Então, quando ele trata com o homem é o eleito, é Jacó. Mas quando ele trata com herança, né, quando ele trata com aquele povo que ele escolheu, que ele está montando, que ele está preparando para a entrada do seu ungido, né, ele trata com Israel. Vamos ver aqui, Salmo 114, verso 1, que diz o seguinte: quando Israel saiu do Egito, primeiro foi quando entrou em Salmo 105, agora em Salmo 14, quando Israel saiu do Egito, o povo saiu do Egito, e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, de novo aqui, né, falando sobre Israel e Jacó, que no original lá atrás era a mesma pessoa, só que aqui já está falando de povo, né, Israel, povo, Jacó, o seu escolhido, o seu eleito, não é isso? Vamos lá, Salmo 135, verso 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. 135, verso 4. Tem muitos. Salmo 147, 19. Mostra a sua palavra a Jacó e os teus estatutos e os seus juízos a Israel. Por que isso? Porque, na realidade, o que acontece é que quando Noé estava construindo a arca, ele estava construindo o quê? A salvação. Ele estava construindo aquele barco que ia trazer eles da destruição para a salvação, para o novo mundo. Era a arca que ia levar eles para o novo mundo. E essa arca seria a salvação de todo aquele que cresce. E todo aquele que creu e entrou na arca, que foi Noé, seus filhos, suas noras, né? Eles creram e se salvaram. A arca foi a salvação deles, daquele período do dilúvio aí. Já no tempo da lei, né, essa arca foi Israel. Israel foi escolhido por Deus justamente para se tornar a arca da qual viria Jesus, o nosso Salvador. Para que através desse povo, dos israelitas, né, Jesus viesse e se tornasse a arca da nossa salvação. Agora, interessante notar isso aí, por quê? Porque isso aí vai dar algumas pistas interessantes, como eu vou falar com os irmãos aqui agora. Né? Vamos lá, vamos voltando aqui para o Novo Testamento, que diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, fino e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas palavras são verdadeiras palavras de Deus. É interessante isso aí, por quê? Porque de fato existe uma predestinação. Ainda que nós tenhamos o livre-arbítrio para aceitar Jesus ou não, ainda que nós tenhamos o livre-arbítrio para dizer sim a essa dádiva maravilhosa de Deus, mas existe a predestinação. Só que quem é predestinado?
essa aqui que está nesse versículo, né? A esposa de Cristo, a noiva de Cristo, aquela que foi ataviada, essa foi destinada para estar com Cristo. E quem é a noiva de Cristo? É a igreja. A igreja, né, é a proposta de Deus, é o mistério de Deus para esse tempo. Ela já foi preparada por Deus desde a eternidade para ser a nossa arca de salvação para estar com Cristo. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição, não é uma denominação. A igreja é um organismo, é o conjunto de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, é o conjunto de todos aqueles que são eleitos pela graça de Deus, que são escolhidos, separados por Deus para a vida eterna. Esse conjunto de todos esses formam a igreja de Cristo, e é essa igreja que está predestinada. Agora eu pergunto, sabendo que essa igreja está predestinada para se encontrar com Cristo nos ares, para as bodas do Cordeiro, para se encontrar com o noivo, e diz aqui, né, bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Se essa igreja é que está predestinada, aqueles que não estiverem dentro da igreja, do corpo de Cristo, não tiverem aceito Jesus como Senhor, vão aparecer nessas bodas? Não. Porque para ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, tem que aceitar Jesus como noivo, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem que aceitar Jesus como seu Senhor. E assim se tornar o quê? Noiva de Cristo. Por quê? Porque entrou dentro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, sim, essa é predestinada para estar com Cristo. Nós temos o livre-arbítrio para entrar ou não no seio da igreja, para entrar ou não no gozo daquilo que Deus nos concede através de seu Filho Jesus, que é a salvação de nossas almas. Diante disso, Jacó foi chamado, o eleito, né? Mas foi Israel o predestinado para a dispensação seguinte. Assim como a arca foi predestinada para salvar aqueles que nela entrassem. E hoje, todos são chamados nessa dispensação, mas nem todos são salvos, porque no exercício do seu livre-arbítrio, alguns não aceitam, mas alguns aceitam e são eleitos. E a igreja que é predestinada, e a igreja que é predestinada, essa é que vai fazer parte, né, do corpo de Cristo. Quer dizer, a igreja que foi predestinada, essa vai ter um encontro com Cristo, e aquele que fizer parte dela. Todo aquele que fizer parte da igreja, do organismo igreja, estará com Cristo na eternidade. Então, resumindo, né, eu sou, e a Igreja Batista herminiano, né, livre-arbítrio. Nós todos temos livre-arbítrio para aceitar Jesus ou não, todos nós temos. Ninguém nasce predestinado para a morte e ninguém nasce predestinado para a salvação. Todos nascem com o livre-arbítrio. Agora, certamente, nem todos vão aproveitar esse livre-arbítrio para aceitar a oferta de Deus e a salvação. E com isso, terem suas almas eternamente perdidas e separadas de Deus. Mas aqueles que aceitam se tornam parte da igreja, se tornam os eleitos de Deus e parte da igreja, e assim vão se encontrar com Cristo no ar e viver eternamente com o Senhor. Bom, agradeço aí a paciência, né? Que foi um pouquinho longo. E vamos pensar numa próxima aí. Um grande abraço a todos aí, agradeço a todos, forte abraço.